se a gente olhar para a vida de Davi, a gente vai entender que ele é um homem segundo o coração de Deus. Eu tenho inúmeras, já vi inúmeras respostas quando a gente pergunta por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Aí nós temos inúmeras respostas. Tipo, porque ele se arrependia, né? É sempre uma busca na virtude, a virtude é sempre do homem. Porque é uma tendência natural, pelo contexto que se vive do espírito da lei, você sempre busca ou cobra a virtude do homem. Então sempre a virtude é do homem. Isso. Né? Nessa concepção. Só que é claro que nunca é. A virtude é sempre de Deus. O homem é sempre limitado. Né? Então, Davi, ele era o melhor da sua geração. Portanto, a lei o condenava também como qualquer um outro. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Algumas pessoas dizem que ele era pastor de ovelha. E isso tinha a ver com... Enfim. Porque ele se arrependia, porque ele adorava. Que tem até quase chega lá. Na verdade, Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele vivia o que estava no coração de Deus, em oculto ainda. Só seria revelado em Jesus, que era o livre acesso. Né? Quer dizer, era o véu que foi rasgado, o livre acesso do homem a Deus, que não era algo que não existia nos tempos de Davi, não existia o livre acesso. Né? Isso. Mas, portanto, ele instituiu a adoração no tabernáculo, que vigorou durante o seu reinado em todo Israel. Instituiu adoradores, músicos, inclusive os salmos, quase que na sua maioria foram escritos justamente no período do tabernáculo de Davi. Então ele era um homem que ele já vivia o que estava oculto no coração de Deus e que só seria revelado em Jesus Cristo aproximadamente 800 anos depois. Né? Então ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele vivia o desejo e o segredo que estava no coração de Deus. Ele escreve esse salmo. Então, o que significa? Que ele viveu a graça, o livre acesso, esse tempo que nós vivemos, que é o ano aceitável, antes da dispensação da graça. Antes da dispensação e da revelação do plano da graça de Deus, que estava oculto. O mistério que esteve oculto dentre tantos e tantos séculos e gerações, mas que Deus resolveu fazer conhecer agora, né? Através de Jesus Cristo. Ele já vivia isso, por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele já vivia o que estava no coração de Deus. Então, ele escreve o Salmo 63, percebe-se em Davi um desejo por Deus assim, muito, muito fora do comum, muito fora do normal. Isso não o impediu dele cair. Mesmo sendo um homem cheio do Espírito Santo, colocando Deus em primeiro lugar. Quando ele traz a arca, que ele toma a fortaleza de Sião, ele traz a arca, ele tira a roupa. A arca estava há mais de 100 anos perambulando, sem prestígio. Ninguém desejava a arca. A arca estava há mais de 100 anos. Né? Mais de 100 anos. Davi foi o cara que, quando foi proclamado rei sobre todo Israel, a primeira coisa que ele fez, a arca. E ele foi atrás disso. Isso era prioridade máxima, porque ele sabia que sem Deus ele não poderia fazer. Então ele tinha realmente esse coração que amava a Deus, sabe? No sentido de que nada mais importava para ele.